alunos, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos finalizar o capítulo 7 da apostila de vocês, estudando os vírus. Nós já vimos aqui as características dos seres vivos, já falamos sobre as células, já falamos sobre as células animais, vimos as diferenças entre as células vegetais, vimos também a diferença entre as células eucariontes e procariontes. Falamos na última aula sobre as bactérias e as suas características e hoje, então, nós estaremos falando sobre os vírus. Os vírus, eles foram descobertos no final do século XIX, porém, eles só foram observados a primeira vez em meados do século XX. E atualmente, nós temos descritas cerca de 3.600 espécies de vírus. Nós já falamos sobre as características dos seres vivos, né? Falamos que para um ser considerado um ser vivo, um ser biótico, é necessário que ele possua células na sua constituição, que ele tenha a capacidade de se reproduzir, de gerar novos descendentes, que ele tenha um ciclo de vida e que ele também dependa de uma fonte externa, né, uma fonte de energia para poder aí manter o seu metabolismo, as suas atividades celulares, né? Tendo em vista isso, os vírus, eles possuem algumas características que não batem, né, com essas características que nós estudamos. Então, por isso que muitos pesquisadores, muitos cientistas não consideram os vírus como seres vivos, tá? Por quê? Porque eles são acelulares, eles não possuem células, eles não são formados por células, né? Eles têm capacidade de reprodução, porém eles só conseguem se reproduzir se eles estiverem dentro de uma célula. Por esse motivo, eles são chamados de parasitas obrigatórios, porque eles precisam infectar uma célula para daí utilizar ali o material genético dessa célula, as organelas dessa célula para conseguir se replicar e formar novos vírus, para daí eles poderem infectar outras células. Vamos conhecer agora a estrutura de um vírus. Apesar de existirem formatos diferentes de vírus, que a gente vai ver daqui a pouco, a estrutura é basicamente a mesma, tá? Eles são formados por espículas, né? No caso aqui, uma grande parte deles tem essas espículas, que são estruturas que ajudam eles a se fixarem na membrana das células que vão ser parasitadas. Eles possuem um envelope proteico ou uma cápsula de proteína chamada capsídeo que envolve o seu material genético. Esse material genético pode ser um RNA ou então um DNA. Aqui nós temos então alguns formatos diferentes, né, de vírus. Alguns vírus aqui são vírus que vão parasitar animais, ou seres humanos, ou então bactérias, ou plantas, né? E a gente pode ver aqui que muitos deles são bem parecidos, são arredondados, porém existem alguns com formato diferente, como é o caso aqui do vírus Ebola, né? O vírus Ebola, ele tem um formato de cordão. Já o bacteriófago, que é um vírus que ataca somente bactérias, tem esse formato aqui parecendo um robozinho, né? Então, nós observamos que a maioria deles tem esse formato esférico, porém existem outros com formatos diferentes. E como que acontece a infecção da célula, né? Então, o vírus, ele se fixa à membrana da célula através das suas espículas, né? Ou das suas estruturas ali que ele tenha para poder se fixar à membrana da célula. Ele vai
enviar o seu material genético para dentro da célula. Esse material genético, utilizando ali as organelas, né, o material genético da célula, vai ajudar a replicar esse material genético viral. Então, ele vai formar novos vírus dentro dessa célula parasitada. Quando essa célula estiver bem cheia de vírus, ela vai estourar, liberando então esses vírus para que eles possam parasitar novas células. E nesse último slide que nós vamos estudar, vocês podem observar aqui algumas doenças, né, causadas por vírus, as mais conhecidas, né? Em primeiro lugar ali eu coloquei para vocês a Covid-19, né? Que é essa doença que nós estamos vivendo atualmente, né? Essa pandemia mundial aí que já matou, né, milhares de pessoas pelo mundo, né? Em segundo lugar, nós temos aqui a AIDS, que é uma doença sexualmente transmissível, né? Essa sigla aqui é a sigla do nome em inglês, mas em português significa Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, tá? Temos aqui também a gripe, o sarampo, né? Temos aqui várias, a maioria delas são doenças que possuem vacina. Então, desde de bebezinho, né, desde que a criança nasce até os 4 anos de idade, mais ou menos, ela vai preencher ali a sua carteirinha de vacinação contra essas doenças aqui, né, o sarampo, a rubéola, a poliomielite, né, a hepatite, meningite, e daí também podem existir algumas vacinas que eles falam que é de campanha, né? No caso ali para dengue, para febre amarela, né? Ou também a vacina Sabin, né? Aquela de gotinha para poliomielite também. E existem outras doenças também causadas por vírus, a herpes, que também é uma doença que pode ser passada via relações sexuais, né? Ou então contato direto ali com feridas das pessoas que possuem ali a herpes, né? A raiva que pode ser transmitida ali pela mordida de animais, como cachorro, como morcego, né? Então, existem aí várias doenças que, inclusive, vai ser o tema de uma das atividades que vocês irão fazer, né? Vocês irão pesquisar, fazer uma pesquisa sobre algumas dessas doenças, vão escolher algumas, né? Vão pesquisar e daí vão preencher a atividade, tá bom? Então, aqui nós finalizamos, como eu falei para vocês no início, né? Finalizamos o capítulo 7, que fala sobre os seres vivos, né? Sobre a vida. E apesar de os vírus não serem considerados seres vivos, é importante que nós saibamos aí as características, porque afinal de contas, né, são estruturas que vêm causar aí muitas doenças também para nós seres humanos, tá bom? A partir da nossa próxima aula, nós entraremos em outro assunto, né? Vamos estar falando aí sobre a organização dos seres vivos, tá? E eu estarei te esperando então, beleza? Até a próxima aula. Tchau!